Fala, meus amigos, tudo bem? Excelente domingo a todos. Bem-vindos ao 12 em Campo, deste dia 22 de janeiro, trazendo aqui para vocês as notícias do dia de hoje do Timão, que tem novidades, hein? Que tem novidades aí com relação ao Matheus Pereira, tá? Vamos falar bastante sobre isso. E jogador que estava chegando ao Timão, agora está mais distante do Timão. Vamos entender por quê e vamos falar também sobre a partida de ontem. Muito ruim do Corinthians. Segundo jogo em 3 que o Corinthians não marca gols na temporada. Vou rodar a vinheta. Na sequência eu conto tudo para vocês, mas antes deixa seu comentário, se inscreva no canal, deixe seu like, claro, e compartilhe os nossos vídeos e as nossas lives aqui, tá bom? Roda a vinheta, em 10 segundinhos eu conto tudo para vocês. 12 em Campo News deste domingão no ar, e vamos começar falando aqui sobre o Corinthians, que ontem empatou em 0-0 com a Internacional de Limeira, lá no Limeirão, na cidade de Limeira. E pior do que o empate foi como aconteceu esse empate, com o time jogando muito mal, com o time desorganizado em campo, com várias alterações que a gente percebeu que acabaram não dando certo. O Corinthians, com o resultado, chega à terceira rodada do Campeonato Paulista. Dos 3 jogos que disputou, em 2 não marcou. Fez gols apenas contra o Água Santa, na segunda partida. Não fez gols contra o Red Bull Bragantino, perdeu. Fez 3 contra o Água Santa, venceu. E ontem não marcou e acabou empatando com a Inter de Limeira. Mas com rendimento muito ruim. Claro, o gramado não ajudou e foi um dos principais responsáveis, segundo o Fernando Lázaro, pelo resultado. Mas eu acho que além do gramado tem muito mais, né? Tem muito o que se discutir sobre esse empate. Foi um time que, em momento algum, causou desconforto, causou preocupação à equipe da Internacional, que até chegou mais, chutou mais, obrigou o Cássio a fazer grandes defesas. O Cássio, como sempre, salvando o time do Corinthians nos momentos difíceis, mas Romero não deu muito certo, o Matheus Bidu estreou e não foi lá tão bem, o meio-campo ali muito, né, sem nenhuma criação. O Renato Augusto começou no banco de reservas, o Juliano não rendeu, a zaga não foi tão bem, então assim, o conjunto foi muito mal. E o resultado a gente viu. E o Fernando Lázaro já começa a sentir uma pressão que muita gente já esperava que na terceira rodada ele começasse a sentir. Eu até imaginava que não, que poderia dar um tempo maior aí para uma adaptação, enfim, para que ele pudesse montar o time. Claro que ainda é muito cedo para qualquer tipo de avaliação, mas o que a gente viu até agora realmente é um time muito desorganizado. Um time que, sem os seus principais jogadores começando a partida, é extremamente vulnerável e não oferece perigo. Renato Augusto entrou, faltando 20 minutos para acabar o jogo, naquelas condições de gramado, não rendeu nada. O Fábio Santos entrou também, parece que nem chegou a entrar em campo, mas entrou. O Fagner entrou faltando 5 minutos, então foi um time realmente que deixou muito a desejar, muito, tá? O Yuri Alberto lutando, correndo como sempre, o Roger Guedes tentando, mas de uma maneira geral, uma frustração para o torcedor que viu o time sair de Limeira com um resultado ruim, né, por ser um jogo teoricamente não tão difícil, mas o Corinthians segue aí com uma vitória, um empate e uma derrota em 3 jogos no Campeonato Paulista. Repito, é muito pouco, né, para uma equipe que quer brigar por títulos. Ainda é cedo, mas precisa ligar o sinal de alerta neste momento. Vamos falar agora sobre o Matheus Pereira, minha gente. Matheus Pereira, que teve reviravolta neste domingo. Estava entre Matheus Pereira e Corinthians, tudo acertado, tudo fechado, o jogador sabia quanto ia ganhar, disse que queria jogar no Corinthians, tudo certinho. Faltava o sim do Al Hilal. A gente trouxe isso aqui também ontem, né? Faltava o sim do Al Hilal. Entre jogador e clube estava tudo fechado. Hoje, o jornalista André Hernan, na sua coluna no UOL, trouxe a seguinte informação, minha gente. Que o Al Hilal teve
mais interesse numa proposta. O Corinthians chegou a fazer uma proposta de empréstimo pelo Matheus Pereira, mas que o Al Hilal se interessou muito mais pela proposta de um outro clube árabe, tá? O Al Wahda, tá? O Al Wahda. E é um empréstimo só de 4 meses, que também é estranho. Né? O Al Hilal tem um transfer ban, né? A princípio poderia segurar o jogador até o início do Mundial, mas o André Hernan trouxe com todos os detalhes que o Matheus Pereira não vem mais. Né? E ele acertou com esse clube árabe, ou está muito perto de acertar com o clube árabe, por um empréstimo de 4 meses apenas. O Al Hilal, né, tinha pelo menos sondagens do Corinthians, proposta do Corinthians e sondagens do Botafogo lá do Rio de Janeiro. Eles gostaram da possibilidade de liberar o jogador, de emprestar o jogador, mas talvez a proposta do Al Wahda tenha sido muito melhor do que a feita pelo Corinthians. O Corinthians, a princípio, mesmo com o jogador querendo abrir mão dos seus salários, de parte dos seus salários, o Al Wahda deve ter feito uma proposta melhor à equipe do Al Hilal, e o Al Hilal topou. O Al Hilal também deu o sinal verde, deu o sinal positivo aí para a transferência do Matheus Pereira. Então, ele, a princípio, ele continua no futebol árabe, tá, minha gente? A princípio, ele continua no futebol árabe, mas ainda não é descartado 100% a possibilidade de uma vinda do Matheus Pereira para o Corinthians ou para o futebol brasileiro. Mas, a princípio, não vem mais. Né? Repito, segundo informações do jornalista André Hernan em sua coluna hoje no UOL, tá? No UOL Sports. O Corinthians, que já havia dado andamento ali, pelo menos nas conversas com o Felipe Coutinho, tem que esperar aí mais 8 dias, 9 dias até o final da janela de transferências, muita rejeição por parte do torcedor com relação ao Coutinho, e esse mesmo torcedor estava muito confiante numa possibilidade do Matheus Pereira. E agora, mais um balde de água fria, mais um balde de gelo nessa negociação, e o jogador deve permanecer lá no futebol árabe, sim. E o Corinthians segue apenas com Romero e Matheus Bidu, muito pouco para uma equipe que quer brigar por títulos, quer conquistar Libertadores, quer conquistar competições nacionais. A situação financeira do Corinthians deixa muito claro que vai ser difícil realmente trazer novas contratações, jogadores de nível, jogadores que cheguem para resolver. Né? O Corinthians não tem grana, não tem dinheiro para fazer boas propostas. Né? Se o Al Hilal oferecesse um valor, talvez em euros, para o Corinthians comprar, talvez o Corinthians não teria essa condição, mesmo que fosse um valor baixo. Então, o Corinthians segue tendo muita dificuldade em trazer um reforço, trazer um jogador, e isso vai deixando o torcedor cada vez mais chateado, cada vez mais aborrecido, cada vez mais frustrado com relação à temporada 2023. 3 jogos, um empate, uma vitória e uma derrota no Campeonato Paulista. O Corinthians perdeu o Bragantino na estreia, o mesmo Bragantino tomou 3 da Portuguesa ontem. Portuguesa que não vencia no Campeonato Paulista há 8 anos. Né, assim, uma partida, né, importante, enfim, a Portuguesa ficou rebaixada, e foi lá e ganhou do Bragantino por 3-0, ganhou no seu estádio. Então mostra o quanto o Corinthians está frágil nesse momento, em termos de estrutura, em termos de elenco, em termos de time, em termos de comando. O Corinthians precisa colocar a casa em ordem, sobretudo, e trazer jogadores realmente dentro das suas condições. Talvez não sejam nomes que agradem ao torcedor, que sejam nomes que não sejam unanimidade, mas que cheguem e resolvam. Fora isso, tá difícil, minha gente. Tá difícil, e o Matheus Pereira, a chance realmente de vir para o Corinthians nesse momento ficou muito reduzida neste momento, conforme informações do jornalista André Hernan. Eu volto às 8 da noite, a gente faz uma live aqui, a gente bate um papo, a gente conversa, a gente vai atualizar essas situações de contratações no Corinthians e, sobretudo, o rendimento da equipe, que realmente, neste início de temporada, está deixando muito a desejar. Deixa seu like, espero que você tenha gostado aqui do conteúdo, da informação.
Se inscreva, compartilhe a live, compartilhe os vídeos e deixe seu like. Tá bom? Ótimo domingo a todos. Muito obrigado pela companhia. Até mais tarde. Tchau, tchau.